Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. O Bloco Direito de hoje apresenta os esclarecimentos jurídicos do advogado e escritor que tem um vínculo estreito com a comunicação, contribuindo sobremaneira com o grande público, através da sua participação na mídia falada, escrita e televisionada. Eu recebo o Dr. Antônio Cândido Ribeiro, natural de Santa Maria, formado pela primeira turma de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Durante sua expressiva trajetória profissional, atuou como advogado do INCRA, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, serventuário da Justiça do Trabalho. Foi procurador da Fazenda Nacional por 30 anos. Atuou como professor da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade no Mato Grosso do Sul. Diretor e professor de escolas estaduais no Rio Grande do Sul. Presidente da Associação Santa Mariense de Letras e do Conselho Municipal de Cultura. Dr. Antônio Cândido Ribeiro é sócio fundador do escritório Ribeiro e Pivetta Advogados. Ilustre presença aqui em nossos estúdios. Estou muito feliz em tê-lo conosco nesta edição e poder contar com sua expertise na área jurídica, na área da advocacia, e são várias habilidades que se somam ao exercício da sua profissão. Seja muito bem-vindo ao Giornale. Obrigada por prestigiar o programa. Eu que agradeço a oportunidade, Giovana. É muito bom poder estar aqui contigo nessa posição do lado oposto em que normalmente eu fico quando eu estou no estúdio. Na realidade, é uma alegria, é uma oportunidade que a gente tem para mostrar para as pessoas um pouco do que a gente se propõe a fazer, um pouco do que a gente faz, que tipo de contribuição se pode dar para a sociedade a partir da nossa atividade profissional. Na realidade, eu fui diretor no Mato Grosso, de escola de segundo grau no Mato Grosso, e fui professor da atual, que atualmente é a Universidade do Estado do Mato Grosso, não do Mato Grosso do Sul e tal, né? E em relação ao fato de ser formada a primeira turma de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, é bom esclarecer, porque antes havia um curso de Direito agregado à universidade, que era mantido pelos maristas, mas que era agregado assim como era agregado o curso de Economia. Quer dizer, a minha turma foi a primeira, digamos assim, genuinamente da Universidade Federal de Santa Maria, porque a partir daquele momento nós ingressamos sem necessidade de pagar pela faculdade, como acontecia com os alunos que nos antecederam no curso, né? E é muito bom tê-lo aqui como entrevistado, né, e não como entrevistador, pelo menos desta vez, não é, doutor? Para mim é uma alegria. Eu me sinto meio talvez mais à vontade do outro lado, mas de qualquer maneira vamos tentar não decepcionar os nossos amigos telespectadores que te acompanham, que te prestigiam neste programa maravilhoso. E quando você começou a me passar, né, o seu histórico, e é um histórico tão pujante, né, e tão grandioso, tão expressivo, né, então para nós é um imenso prazer hoje estar aqui falando sobre você, né? Você foi, então, por 30 anos procurador da Fazenda Nacional. Após cumprida esta missão, você voltou a advogar. Então, queremos saber qual é a proposta do seu escritório de advocacia para Santa Maria. Muito bem. Evidentemente, seria um despropósito se eu desperdiçasse toda a experiência adquirida como procurador da Fazenda Nacional, né? Quer dizer, foram 30 anos trabalhando basicamente com direito tributário e incidentalmente com matéria constitucional, direito administrativo. Uma longa trajetória. Uma longa trajetória. Quer dizer, isso te traz uma expertise, um conhecimento do ponto de vista técnico que não pode ser ignorado, não pode ser deixado de lado. Então, evidentemente, na atividade como profissional liberal, agora com o escritório com Ribeiro e Pivetta, a nossa proposta é procurar trazer
até do ponto de vista de um esclarecimento que é preciso que as pessoas, que as empresas, especialmente as pequenas e microempresas, têm em relação a se prevenirem em relação às questões fiscais e tributárias, que muitas vezes, por falta de orientação, acabam recebendo autuações, acabam tendo que pagar determinados tributos em situações que poderiam ser evitadas. Sim. Muitas vezes a inscrição de débito em dívida ativa da União, execuções fiscais, há questões que envolvem muitas vezes, hoje menos já, porque há uma consciência em relação aos próprios órgãos da administração ligados à Fazenda, tanto a Receita Federal como a Procuradoria da Fazenda Nacional, em relação à questão das prescrições ou da prescrição em relação à possibilidade de cobrança desses créditos. Então, a nossa ideia do escritório, evidentemente nós trabalhamos com outras matérias também, mas essa questão de procurar levar, especialmente ao pequeno e microempresários, os esclarecimentos e até atuar de forma profilática e tal, para evitar questões que adiante possam constrangê-los a situações desagradáveis do ponto de vista da cobrança fiscal e tributária. Atuar no sentido preventivo. Preventivo, né? Atuar no sentido preventivo. E, evidentemente, nós atuamos também bastante com direito público municipal, com um outro aspecto da nossa atividade que está tendo algum relevo em relação ao tempo de atividade que nós temos com o escritório, é na área do direito imobiliário, porque há muitas questões envolvendo a regularização de imóveis. Direito do trabalho nós atuamos também, mas é basicamente por aí, na área do direito civil, né? Especialmente o direito público, nada com o direito penal. É uma atuação com propriedade, né? Devido à sua impecável trajetória, né? Já citada na abertura deste bloco, né? E que lhe permitiu, então, esse empreender, né? No segmento jurídico, abrindo um leque aí de possibilidades para prestar assessorias, né? Nestas causas que você defende. E de que maneira o escritório assessora as questões de ordem tributária, propriamente dita, né? Devido especialmente ao que você falou, ao desconhecimento das regras tributárias por parte dos clientes, que é uma questão natural. A preocupação é essa, como tu falaste, né? Basicamente, evidentemente, se precisar uma atuação judicial, se faz isso, evidentemente, Sim. Se precisar da defesa na esfera judicial. Mas a ideia é evitar a necessidade de que os pequenos e microempresários, os empresários de um modo geral, né, se vejam constrangidos a essa necessidade de ter que enfrentar um processo judicial. Sim. Quer dizer, essa atuação no ponto de vista de esclarecê-los a respeito de providências que devem ser tomadas em relação ao cumprimento dos deveres fiscais e tributários, né, de tal maneira que não haja riscos ou que haja um risco menor de enfrentar problemas com o fisco, né? E você tem muitas causas nesse sentido? Olha, o escritório vai completar, nós estamos em outubro, temos 10 meses de atividade, né? Mas já temos assim um volume razoável de demandas nessa área, Sim. Nesse segmento, né? Até porque, né, você é um profissional bastante conhecido, então por esse motivo, né, o escritório é prematuro, mas a sua trajetória é longa. Né? Voltamos na trajetória. E nisso não vai nenhuma postura exibicionista, nem coisa nenhuma, mas realmente eu estou bem relacionado na comunidade, Com né? certeza. Quer dizer, eu construí essa trajetória que tu referiste, atuando de diversas maneiras, e sempre procurando atuar de maneira criteriosa, respeitando as pessoas, ética, né? Com ética. Respeito. Eu acho que isso é que faz um bom profissional, como faz um bom cidadão, né? Um bom cidadão vai ser um bom profissional. Perfeito. E sobre o seu fascínio pela comunicação? Você é uma personalidade pública, né? Um reconhecido formador de opinião de Santa Maria. Vamos falar agora sobre o que motivou, né, a essa intensa atuação na mídia escrita, falada e televisionada. Eu poderia dizer, Giovana, sem nenhum constrangimento, que a minha grande paixão é a área da comunicação social. E eu tenho uma frustração, e sempre temos alguma, evidentemente, mas Sim. talvez a maior das minhas frustrações seja não ter conseguido concluir o curso de comunicação social que eu iniciei 2 vezes, né? Somados as 2 tentativas que eu fiz, eu cursei 7 semestres, mas acabei não colando o grau. De qualquer maneira,
em função dessa paixão, e eu atribuo isso à minha origem rural, quando eu era menino, lá no interior de Dilermando de Aguiar, que o rádio era o veículo de comunicação com o mundo, e o rádio me fascinava, né? Nós tínhamos um rádio daqueles antigos, a válvula, cataventos, com baterias para que tivesse energia, porque não havia o transistor ainda, né? Quer dizer, os rádios para funcionar eram outros tempos. E o rádio era o veículo do meu contato com o mundo, que me fazia viajar, que me fazia imaginar coisas, que me fazia pensar. Propulsor de a partir daí, a minha mãe era professora, despertou em mim o gosto pela leitura, pelas palavras. Eu fui me encantando com isso, né? E surgiu a oportunidade, o ano que vem se completarão 40 anos que eu escrevo para jornal em Santa Maria. Colaborei com o jornal A Razão durante muitos e muitos e muitos anos. Colaborei com o jornal A Cidade, os dois já extintos, né? Já faz, desde que o Diário entrou na nova fase com um grupo local, eu colaboro desde a primeira edição. E em rádio eu comecei a fazer comentários em 1988. E de lá para cá eu fiz comentários, participei de programas na Rádio Guaratã, na Rádio Universidade, na Rádio Cultura, Antena 1, CDN, né? Como debatedor e como comentarista. E hoje eu tenho um comentário na rádio CDN pela manhã, às segundas-feiras. Participo do programa Sala de Debate, escrevo para o Diário e tenho aqui nesta casa, na TV Santa Maria, que é de alguma forma a minha casa também, porque praticamente desde o início, desde a criação da TV Santa Maria, eu estou participando. Tive um programa muito legal chamado Ao Pé da Letra, que era uma parceria com a Fundação Eni. E antes disso também já fiz a apresentação de um programa na TV Câmara, chamado Viva Cultura. E tem o programa o Santa Maria Frente a Frente, que a gente faz a mediação aqui. E já vai também se alongando no tempo, né, como um programa sério e que trata das questões relativas à vida da nossa comunidade e aos interesses da sociedade de um modo geral. Você participou de quase todos os veículos de comunicação da cidade, né? Muito requisitado em todos esses veículos. Parabéns. Graças a Deus, eu agradeço. Sei lá, algum mínimo de qualidade a gente deve ter, né? Mas assim, sempre tive as portas abertas, nunca forcei nenhuma situação, sempre fui convidado, né? Nunca me ofereci para fazer nada nessa área. E me realizo fazendo. Sim, é que você tem uma grande qualidade, que é a humildade, né? A modéstia. Então nós só temos a agradecer por termos esse profissional, né? Com toda essa contribuição, esse fascínio pela comunicação que vem desde a infância, né? Através da leitura, através do rádio, né? Que foi o veículo propulsor, através do seu conhecimento e principalmente a sabedoria ao informar, né? Não adianta nós termos todo o conhecimento, não termos sabedoria ao informar. Então, devido aí ao seu perfil aguçado para a comunicação. Então, agradecer para você, né, que desenvolve essa grande missão com prazer, com alegria, todos nós sabemos. E a TV Santa Maria, especialmente, é muito grata por isso. Como você bem falou, você participa desde sempre, né, e hoje comanda o Frente a Frente. Então, especialmente pela TV Santa Maria, que eu também estou fazendo parte, o nosso muito obrigada. E os demais veículos de comunicação também só tem a agradecer pelo seu prestígio. Eu é que fico agradecido por essa oportunidade, Giovana. Deus sempre foi muito generoso comigo, né? Porque evidentemente que a gente tem problemas. Qualificou bastante. Todos temos problemas, todos temos que enfrentar dificuldades na vida. Estamos aqui para resolver. Mas nós estamos para encarar os problemas e encarando-os para vencê-los. Se nós nos omitirmos, se nós desistirmos, se nós simplesmente tentarmos contornar os problemas, deixando de lado, adiante eles aparecerão novamente. A gente tem que tentar resolver. Né? É isso aí. E eu acho que sim. Que seguir em frente. Seguir em frente, fazer as coisas com humildade, com amor,
né, com ética, com lealdade. Eu acho que é assim que a vida funciona, né? Eu acho que a lealdade assim, é um valor fundamental na vida da gente, né? E é importante que você já deu a sua grande contribuição e continua contribuindo, né? Poderia se acomodar, mas continua contribuindo de forma voluntária. Então isso é realmente louvável. Eu poderia simplesmente ir para casa, né? Eu vestir o pijama mais confortável? Não, mas seria mais confortável, mas eu me sentiria mal com isso. Eu acho que tem... usando uma linguagem usando uma linguagem popular, acho que ainda tem gás, né? Ainda tem lenha para queimar. Certeza. Então vamos adiante. Vamos queimar a lenha. Enquanto a gente puder ser útil, né? Porque basicamente eu acho que é isso, Giovana. A gente está aqui muito mais do que para realizar sonhos pessoais, a gente está para ser útil, né? E a gente pode ser útil de diversas maneiras. Diversas maneiras. Não só profissionalmente, como no nosso caso aqui atuando na mídia local, conversando com as pessoas, participando de grupos, né, que possam levar algum tipo de resposta às angústias da sociedade. Todos os dias nós estamos contribuindo de alguma maneira. Eu acho que esse é o nosso papel. E recebemos algo, né? Esse é o nosso papel. E profissionalmente eu quero ser útil também, como eu já fui como advogado público, agora voltando a atuar na área privada, eu acho que eu posso dar uma boa contribuição para um bocado de gente que precisa de uma orientação num setor muito específico e que às vezes é meio posto de lado, assim, talvez meio relegado. Né? Excelente, doutor Antônio Cândido Ribeiro, muito conhecido como doutor Candinho, né? Você na condição, né, de detentor de um largo conhecimento, então, que já falamos tanto sobre isso, e imensa bagagem cultural, e são características que eles são peculiares, né? Eu gostaria que você deixasse uma receita, a receita para o sucesso dos jovens que querem empreender, né? E também para as famílias que estão assistindo o jornal. Eu acho que uma receita pronta não existe, né, Giovana? O que existe, digamos assim, são os ingredientes de um prato que a gente precisa construir com o nosso próprio tempero. Né? Quer dizer, o que é preciso? Primeiro, esforço. Né? As coisas dificilmente vão acontecer na vida da gente se nós não nos esforçarmos. Eu acho que é fundamental a preparação técnica, a qualificação. Vamos buscar os nossos sonhos? Sim, temos que buscá-los. Nós temos que nos preparar para que os sonhos aconteçam. Né? Eu não vou ser um bom profissional se eu não estudar. Eu escrevo. Mas para eu escrever, eu tenho que ter um arcabouço anterior que é formado pela leitura. Se eu não ler, eu não vou conseguir escrever. Né? Não existe escritor que não seja um grande leitor. Né? Então é isso, é a preparação. Enfrentar as dificuldades sem medo. Né? Os jovens têm que ouvir os próprios corações e, evidentemente, quando puderem, se tiverem oportunidade de ter algum tipo de balizamento por pessoas mais experientes, ótimo. Mas deixem que os seus corações os guiem, porque eu tenho certeza que a partir daí vocês vão encontrar os melhores caminhos. Eu acho que a gente é feliz na medida em que produz e em que é útil. E para isso a gente tem que se preparar desde a questão interior, anímica, até a qualificação do ponto de vista da expertise profissional. Perfeito. Muito obrigada pelas suas preciosas orientações e esclarecimentos aqui no Jornal. Obrigado pela presença, foi um imenso prazer recebê-lo. E o Jornal, é claro, continua à sua disposição. Muito obrigado, querido. Eu fico agradecido pela tua gentileza, pelo teu carinho. E passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu queria mais umas 2 horas para a gente ficar papeando aqui. Conteúdo teríamos, né, para conversar, não é, doutor? Obrigado, querida. Viu? Foi um prazer enorme estar aqui. Nosso abraço aos telespectadores que te prestigiam, a sociedade santamariense que é encantada com o teu programa, não tem nenhuma dúvida disso, porque traz informação, traz entretenimento sobre algum aspecto, né? No sentido não da diversão em si mesmo, mas façam que as pessoas prestem atenção em determinados segmentos da nossa vida que precisam ser observados. Tu trata de saúde, tu trata de empreendedorismo, tu trata de direito, são coisas de cultura, são coisas que perpassam a vida de todos nós, né? Que bom que a gente te tem aqui para fazer esse tipo de programa, e eu fico mais uma vez agradecido pela oportunidade de estar contigo. Muito obrigada pelas suas palavras, né? Suas colocações tão carinhosas e tão bem-vindas, né? Suas considerações são sempre bem-vindas. Muito obrigada. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da médica doutora Daniela Teixeira,
Volto após o intervalo.